Olá pessoal, meu nome é Keidson. O tema que escolhi foi a revolta da vacina, conteúdo da disciplina Saúde Coletiva 3 que o professor Anderson nos passa. Separei esse conteúdo em pequenos pontos principais para que possamos entender melhor esse conteúdo. O que foi a revolta da vacina, qual cidade onde ocorreu e em qual ano. A revolta da vacina foi uma rebelião popular contra a vacina antivaríola, ocorrida no Rio de Janeiro em novembro de 1904. Causas e consequências. Acúmulo de lixo nas ruas, ocasionando a proliferação de pestes que ajudavam na contaminação das doenças. O vírus. Quando o presidente Rodrigo Alves assumiu o governo em 1902, as ruas da cidade do Rio de Janeiro acumulavam-se toneladas e toneladas de lixo, em que, dessa maneira, o vírus da varíola se espalhava, onde se proliferavam-se ratos e mosquitos transmissores dessas doenças, fatais como a peste bubônica e a febre amarela, que matavam milhares e milhares de pessoas anualmente. Maneiras de combate a essas doenças. Implantações de medidas de saneamento básico, criações de formas para acabar com essas pestes e vacinações obrigatórias. Decidida a reurbanizar e sanear a cidade, Rodrigo Alves nomeou o engenheiro Pereira Passos para prefeito e o médico Oswaldo Cruz para diretor de saúde pública. Com isso, iniciou-se a construção das grandes obras públicas, o alargamento de ruas, avenidas e ao combate a essas doenças. A reurbanização do Rio de Janeiro, no entanto, sacrificou as camadas mais pobres das cidades, que foram desalojadas pois tiveram seus casebres e cortiços demolidos. A população foi obrigada a mudar para muito longe, onde foram morar em morros, incrementando a construção das favelas. Com isso, com o resultado das demolições, os aluguéis subiram de preço, deixando a população cada vez mais indignada. Onde se era necessário combater os mosquitos e os ratos, transmissores dessas principais doenças. Por isso, o intuito do central da campanha era precisamente acabar com os focos dessas doenças e o lixo que era acumulado pela cidade. Primeiro, o governo anunciou que pagaria à população para cada rato que fosse entregue às autoridades. O resultado foi o surgimento de criadores desses roedores, a fim de conseguirem uma renda extra. A vacinação obrigatória. O médico Oswaldo Cruz, em 1872 a 1917, contratado para combater as doenças, impôs a vacinação obrigatória contra a varíola para todo brasileiro com mais de 6 meses de idade. Políticos e militares da oposição e a população da cidade opuseram-se à vacina. A imprensa não. Perdoava Oswaldo Cruz, dedicando-lhe charges cruéis, ironizando a eficácia do remédio. Agitadores incitavam a massa urbana a enfrentar os funcionários da saúde pública, que, protegidos pelos políticos, invadiram as casas e vacinavam as pessoas à força. Os mais radicais pegavam a resistência à bala, alegando que cidadão tinha o direito de preservar o próprio corpo a não aceitar aquele líquido desconhecido. O descontamento generalizou, somando o problema da moralidade e ao elevado custo de vida, resultando na revolta da vacina obrigatória. Entre 10 e 16 de novembro de 1904, as camadas populares do Rio de Janeiro saíram às ruas e enfrentaram os agentes de saúde pública e a polícia. O centro do Rio de Janeiro foi transformado numa praça de guerra com bondes derrubados, edifícios depredados e muita confusão na Avenida Central, a Avenida Rio Branco. A revolta popular teve o apoio de militares que tentaram usar massa insatisfeita para derrubar, sem sucesso, o presidente Rodrigo Alves. O movimento rebelde foi denominado pelo governo, que prendeu e enviou algumas pessoas para o Acre, e em seguida a lei da vacina obrigatória foi modificada, tornando facultativo o seu uso. Uma curiosidade da revolta da vacina, que ficou. A revolta da vacina inspirou novelas e até minisséries de ópera até agora, como a obra O Cientista, do maestro brasileiro Silvio Barbato, conta a vida de Oswaldo Cruz e dedica a cena inteira ao acontecimento.